Não busque que os acontecimentos aconteçam como queres, mas queira que aconteçam como acontecem, e a tua vida terá um curso sereno. Lembra alguém isso aqui? Me lembra uma oração, seja feita a vossa vontade, assim na terra como... Tem um tanto disso, né? Depois eu vou trazer esse ponto. Mas para um estoico, a gente não deveria buscar que o mundo ficasse se adequando ao que a gente quer. Que as coisas acontecessem conforme a nossa vontade. Não, o meu desejo deve ser que as coisas aconteçam tais como elas acontecem. Porque eles acreditam até hoje, o estoicismo e começou a voltar como resposta. Durante a pandemia, o estoicismo foi oferecido como resposta para a tranquilidade. Está externo a você, se preocupe com os seus sentimentos, aquilo que acontece dentro de você. Mas enfim, se você ficar buscando para o estoico isso, que os acontecimentos do mundo sejam todos conforme a sua vontade, está aí a receita para a tristeza. Vais viver ansioso, vais viver pensando assim, pô, mas se tal coisa acontecer, aí vai acontecer assim para mim, tal coisa... Você não vai conseguir ter paz, você não vai ter, porque está externo a você. Então você deve se adequar àquilo que acontece. O homem que sofre antes do necessário, sofre mais do que o necessário. Isso aqui é de Sêneca, ele era cônsul, é interessante isso aqui, ó. Sêneca era cônsul de Nero, no período que Paulo teve preso. Essas ideias se visitavam naquele período, não era como óbvio, a gente não tem um registro disso na Bíblia, mas é sabido, do contexto histórico, era exatamente esse. Sêneca era cônsul de Nero. Tem-se até, aí a gente tem cartas apócrifas, né, que não se tem certeza se foram feitas por Sêneca e Paulo, que eles conversaram, porque Paulo era cidadão romano, e era alguém muito importante, mas estava preso em Roma. E tinha pensamentos extremamente... quanto mais eu me dedico a ler as cartas desse imitador de Cristo, né, que Paulo se coloca como imitador de Cristo, um baita exemplo de imitador de Cristo, eu começo a acreditar cada vez mais que Sêneca talvez tenha conversado com Paulo. Os pensamentos, a forma, ela se assemelha. Mas isso aqui é muito importante. Quantas vezes na nossa vida... Isso acontece muito. Comigo, assim, eu tenho trabalhado para não deixar isso acontecer. Não ocorreu um fato. Ele é só uma possibilidade das tantas outras que tem. E já começamos a sofrer. O domingo é um dia de muito sofrimento para muita gente. Porque amanhã, segunda-feira, a gente vai voltar para o trabalho. E aí vai acontecer isso de ruim. Vai acontecer aquela outra coisa. E aí fulano vai falar isso para mim. Vai estar fulano lá que eu não gosto, vai estar não sei o quê. Então, possa ser que tudo isso se confirme. Possa ser que segunda não seja o melhor dia da sua vida. Ok, acontece. É natural que as coisas aconteçam. Mas se você começar a sofrer antes, você vai sofrer mais do que o necessário. E a busca do estoicismo é exatamente o contrário. É o não sofrimento. Mais do que o necessário. É possível que as coisas aconteçam na nossa vida que nos incomodem. Mas por que eu vou estar triste ou... O pessoal está... Não, tudo bem. Por que eu vou estar preocupado com coisa que nem chegou a acontecer? E faço ainda mais uma provocação um pouquinho mais assim. Quantas vezes a gente se preocupou com algo, deixou que aquilo tomasse conta do nosso dia e ficamos intranquilos com aquilo e não aconteceu nada. Mas não aconteceu nada do que a gente havia imaginado. A gente sofreu totalmente sem necessidade. O problema é que aqui, pelo menos para mim, a limitação do estoicismo, não entrega uma forma como o cristianismo entrega. O cristianismo diria, ore, apresente a Deus. Eu vou mostrar isso mais à frente. Mas o estoicismo ensinava a voltar-se para si mesmo. Foque nas suas sensações, foque nos seus sentimentos, foque naquilo que tem dentro de você e que você pode agir. Não fique preocupado com outra coisa, o que vai acontecer, não. O que está sob o meu domínio? O que tem que eu posso fazer? É isso. E para o estoico, essa é a boa vida, essa é a forma boa de viver. Tem em alguns momentos que eles colocam que, se você não desejar mais nada, eu não quero mais nada.
A sensação de paz que vai te inundar nesse momento, se você deixar de desejar. Eu não quero mais, eu quero que as coisas aconteçam como elas devem acontecer mesmo. E eu vou me concentrar nisso, em querer isso cada vez mais. A sensação de paz que esse pensamento produz, ela é muito grande. Vocês podem experimentar essa sensação e falar assim, ó, eu não quero mais nada hoje. Quero só ficar aqui. Vocês vão sentir, dá um alívio assim, ó. Desce aquele peso do eu tenho que ser isso, eu tenho que ser aquilo outro é muito importante para mim, a fama. Nos é ensinado isso, e agora também com as redes sociais. Eu tenho que ter tantos likes nessa foto para eu ter certeza que eu fui feliz naquele momento. Não é a minha lembrança daquele momento, não importa a minha lembrança daquele momento, se eu estava radiante. O importante é na hora que eu postar a foto, e ela tem que ser uma foto muito bonita, tem que estar com a luz boa, para todo mundo saber que eu estava feliz. De que importa a opinião das pessoas? O estoico acharia extremamente engraçado o Instagram. Mas as pessoas ficam postando, e elas ficam esperando que as pessoas... E elas ficam felizes, né? O circuito de dopamina da gente está muito atrelado aos likes, se a gente for ver hoje em dia. A gente vê um like, não dá uma alegria? Sobe um coraçãozinho? Tudo isso é pensado para a gente ficar ali, ó. A gente posta e mal descansa. Deixa eu ver se fulano já deu um like. E dependendo da pessoa até vale mais, né? Porque a pessoa é importante. Um estoico diria, meu querido, deixa isso para lá. Ele fala assim, abandona até o Instagram. Não fica, ou quando postar, não se importa se, será que fulano curtiu? Será que fulano gostou? Isso não vai te trazer paz. Na verdade, não vai te trazer nada. Só vai te tornar escravo. Pois és livre quando tem controle daquilo que está sob o seu controle. Mais uma vez, suas emoções, seus pensamentos e a sua opinião daquilo que acontece. Porque pode acontecer alguma coisa contigo que para os outros é extremamente pesada. Meu Deus, ele perdeu aquela promoção no emprego e todo mundo fica, ai meu Deus, e agora? Eita, nossa, cara, te passaram para trás, meu Deus, e aí, tu não vai fazer nada. Mas para você, o quanto de fato aquilo importa? Sim, excluindo a opinião das pessoas, para ti, quanto isso importa? Muitas vezes, você parar para analisar, não importa nada. Não muda em nada a tua vida. Não faz diferença alguma em lugar nenhum. Te dá até mais paz, se você for ver. Aquela posição te incomodaria mais. Então, é preciso manter esse controle.